Olá, seus lindos e lindas, meus consagrados e consagradas, tudo bom com vocês? Pessoal, eu inicio essa aula falando aí essa frase de Isaac Newton: o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Então vamos pedir ao Pai no céu, né, que além de abençoar vocês, a família de vocês, todos nós, que faça com que a gente saiba aproveitar bem essa gota e que a gente ignore cada vez menos o oceano, para que a gente mude isso aí, para que a gente tenha como conhecimento oceanos e, se caso faça-se ignorar, que sejam apenas gotas. Bom, pessoal, eu sou o Kelo, vocês já sabem, e a gente vai continuar aí essa parte de ótica falando aí sobre o fenômeno da refração. A gente falou na nossa última aula aí de espelhos, né, a parte de reflexão. Vamos agora para o fenômeno da refração. Tá? Dentro da refração a gente vai estudar dióptro plano, vai ver um pouquinho de lâmina de face paralelas e prisma óptico. Tá? Refração da luz, pessoal. O que seria a refração? Refração, né, é uma mudança de velocidade por conta da mudança no meio de propagação, certo? Então eu tenho aqui um feixe de luz incidindo aqui no meio 1, indo para um meio 2, e perceba, né, a mudança, né, por conta dessa mudança de velocidade, há uma mudança, um desvio nas retas, né, que representam os raios de luz. Né? Tenho aqui a minha reta incidente, né, o meu raio de luz incidente, e o meu raio refratado, né, que sofreu essa mudança, e a minha reta normal aqui perpendicular a esse plano, certo? Essa mudança causada, certo, por conta dessa mudança de velocidade, esse desvio, é a refração. A gente consegue perceber num experimento simples como esse aqui, em relação a parecer, né, que o canudo está quebrado aqui, certo? Mas na realidade é a refração da luz vista através desse copo com água. E aí eu já vou aproveitar, tomar um pouco de água para minha garganta não falhar como na nossa última aula aí. Bom, seguindo, pessoal, a gente viu que a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil km por segundo, ou, né, 3 vezes 10 a 8, 300 milhões de metros por segundo. Então, o primeiro conceito que a gente vai ver é o índice de refração. O índice de refração é uma grandeza adimensional. O que é uma grandeza adimensional? É uma grandeza que não possui unidade de medida, tá? É uma grandeza física, mas não tem unidade de medida. Semelhante ao coeficiente de atrito, que se estuda lá na dinâmica, né, no primeiro ano do ensino médio. E o índice de refração ele representa quantas vezes, né, a luz vai ser menor, né, de que naquele meio vai ser menor do que no vácuo, tá? Então esse índice de refração é calculado fazendo a velocidade da luz dividido pela velocidade do meio, a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Por isso que esse índice de refração é chamado de índice de refração absoluto, tá? Então ele é a medida, né, chamada de medida de refringência, né, de um meio. Né, o C, velocidade da luz, sobre V, né, velocidade da luz no vácuo sobre velocidade da luz no meio, tá? Para qualquer material, o índice de refração ele vai ser sempre maior ou igual a 1. Muito embora, né, alguns cientistas eles conseguiram desenvolver em laboratório um material que possui um índice de refração negativo, mas não existe na natureza, tá? Foi inclusive questão do Enem, certo? Embora não seja exatamente igual, a gente considera o índice de refração no ar também igual a 1, porque é bem próximo do vácuo. E por ser muito usado, nem sempre as questões trazem ele como valor, então você já põe na tua cabeça o índice de refração do ar e do vácuo é igual a 1, tá? Bom, como é que funciona aí o ângulo de incidência, né? Que nem sempre ele é igual ao ângulo de refração. Então, eu tenho aqui, né, uma situação sem o desvio e uma situação com o desvio. Né? Perceba a diferença, eu estou indo do ar para a água nas duas situações. Mas o que é que eu tenho aqui? Ó? A reta normal, o raio incidente e o ângulo formado entre esse raio incidente e a reta normal é zero, né? E eu tenho o raio refratado e o ângulo formado aqui
em relação ao raio refratado e à reta normal é zero, certo? Nessa situação, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração e ambos valem zero. Ou seja, eu estou incidindo com o raio de luz perpendicularmente ao plano de divisão dos dois meios. Nessa situação, mesmo sendo um meio diferente do outro, não vai haver desvio, tá? Mas se eu tenho um raio incidente formando um ângulo aqui de incidência diferente desse meu ângulo aqui de refração em relação à reta normal, tá? Esse ângulozinho, né? Eu usei o raiozinho do vetor, mas era para usar o tiozinho assim, né? Para o ângulo incidente. Esse raiozinho refratado e esse raiozinho incidente, eles formam ângulos diferentes com a reta normal. Nessa situação aqui, vai haver desvio, né, desde que eu passe de um meio para outro meio diferente. Então, a situação que vai haver desvio é quando eu tenho um ângulo de incidência diferente do ângulo refratado. Se essa incidência ela for perpendicular ao plano divisor dos dois meios, obviamente não haverá desvio, tá? Bom, a refração com e sem desvio, tanto faz, guarde isso, a frequência, né, desses raios de luz sempre vai se manter constante, tá? Tanto no meio como no outro, beleza? Então, na prática, pessoal, não existe refração sem reflexão, certo? Sempre vai haver uma reflexão, certo? Nesse meio, embora algumas vezes a gente vai considerar somente o fenômeno da refração, obviamente, tá? O ângulo de incidência, lembrando, é sempre igual ao ângulo de reflexão, a primeira lei aí da reflexão, né, que a gente viu também na nossa última aula. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse Izinho aqui é igual a esse Rzinho aqui, não confundir com o ângulo de refração, tá? Esse ângulo de refração que eu vou chamar de R' aqui, só para diferenciar nessa situação, tá bom? Bom, a refração da luz também tem leis, assim como a reflexão. A primeira lei ela é bem parecida, né? A lei de planificação. O raio incidente, o raio refratado e a reta normal, ou seja, esse camarada aqui embaixo e a reta normal aqui, né? Essa reta que forma 90 graus com a superfície, eles vão sempre estar no mesmo plano, né? Sempre estar aqui no mesmo plano. Tá? A segunda lei já temos aí uma equaçãozinha chamada de lei de Snell-Descartes, certo? Ela diz que o seno do ângulo incidente vezes o índice de refração do meio 1 é igual ao seno desse ângulo refratado, esse é o incidente, esse é o refratado, é igual ao seno do ângulo refratado vezes o índice de refração do meio 2, tá? Bom, e essa relação, professor, questão de refringência, como é que funciona? Galera, é o seguinte, quanto mais refringente for o meio, mais próximo da reta normal vai estar o raio de luz desviado. Como assim? Eu tenho aqui uma situação onde envolve o ar, que a gente já viu que tem índice de refração 1, tá? E tenho alguns outras substâncias, outros meios, tá? Por exemplo, a água, que tem um índice de refração 4/3, 1,33, o vidro, que tem 1,5, e o diamante, que tem 2,40, tá? Então, assim, em relação ao ar, o diamante é bem mais refringente do que o ar, de que em comparação com a água e o ar. Olha a diferença dos valores de N do diamante e N da água. Então, a reta, quando ocorre um desvio, né, para o mesmo ângulo do ar, né, para o diamante, essa reta, esse raio de luz refratado, ele vai estar mais próximo aqui da reta normal do que a situação da água, certo? Olha o ângulo de 21 graus, perdão, para o diamante e de 40 graus para a água. Por que o ângulo da água se afasta mais do que o diamante nessas situações? Porque eu estou indo de um meio menos refringente para outro mais refringente, certo? Só que quanto maior for essa diferença entre o índice de refração do meio incidente e o refratado, mais
próximo da normal vai estar, né, esse alho refratado. E, em suma, quanto mais refringente, mais próximo da normal, tá? Tem aqui embaixo comparação com as velocidades da luz também. Então, a conclusão que eu tenho aí, em cima só dessa fala é que, certo, as grandezas índice de refração e velocidade no meio são inversamente proporcionais, né? Um meio mais refringente sempre vai me dar a menor velocidade. E um meio mais refringente sempre vai me dar uma reta, um raio refratado mais próximo da normal. Mas eu não só posso relacionar, né, o índice de refração da velocidade da luz no vácuo com o meio. Eu posso relacionar outros meios, um meio A e um meio B qualquer. Esse índice de refração eu chamo de índice de refração relativo, tá? Ele pode assumir qualquer valor positivo, certo? Então imagine aqui o índice de refração no meio A igual a 1, né? Seria o A, e no meio B igual a 1,5. O índice de refração do meio A em relação ao meio B será 1 sobre 1,5. Mas o índice de refração do meio B em relação ao meio A será 1,5 sobre 1. Não confunde isso aqui, beleza? Bom, então, dando continuidade aqui, né, a essa parte, deixa eu falar um pouquinho sobre o desvio lateral. Imagina aqui duas lâminas, né, compostas, né, de uma peça só. Tipo aquelas plaquinhas que, quando você vai fazer exame de sangue, né, o médico põe lá o teu sangue naquelas plaquinhas para fazer análise, né? Então o que acontece? Né? Ela pode ser um pouquinho mais espessa, mais grossa ou não, certo? Mas eu tenho um raio de luz que incide aqui, obviamente ele refrata, né? Ele incidiu aqui, refratou aqui, mas dentro da plaquinha, quando ele sai, refrata de novo, voltando para o meio inicial. Então ele está aqui no meio 1, entra no meio 2 na plaquinha e depois sai do meio 2 de volta para o meio 1. Né? Esse raio, obviamente, aqui, ele vai ser paralelo a esse, mas ele não vai sair exatamente na mesma continuidade. Então, esse tanto aqui, essa medida D, a gente pode calcular. Essa medida é chamada de desvio lateral, tá? E como é que a gente calcula? Né? Com essa equaçãozinha bonitinha aí, né? O desvio lateral, ele vai ser a espessura da lâmina vezes o seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração sobre o cosseno do ângulo de refração, tá? Não é uma equaçãozinha simples de memorizar, mas é uma equaçãozinha que volta e meia salva uma vida aí nas tuas questões, tá certo? Bom, agora me permita falar sobre essa questão da posição aparente, mais conhecido como o dióptro plano, tá? Dióptro plano. Então, vê só, imagina aqui, né, o raio de luz refletido por esse peixinho. Dentro da água, quando ele passa para o ar, como é outro meio, ele sofre um desvio. Então o observador vai receber esse raio de luz desviado. Prolongando esse raio de luz que ele recebeu, para o observador, ele enxerga uma imagem do peixe aqui, aparentemente mais acima de onde o peixe real está. Tá? Então, ao olhar para a água vindo do ar, o peixe sempre vai estar mais fundo do que parece estar, certo? Porque você está enxergando ali uma imagem. Semelhante a você derrubou ali uma moeda numa piscina, e você olha por fora, vê a moeda naquele ponto, só quando você vai pôr a mão, você não consegue chegar, não consegue alcançar a moeda, porque ela está mais abaixo, um pouquinho à frente de onde realmente ela está, certo? Essa situação é chamada de afastamento visual, tá? Bom, e como funciona isso aí, essa questão do dióptro plano? Eu posso equacionar isso também, certo? O índice de refração do meio onde está o observador, né, seria esse camarada aqui, sobre o índice de refração do meio de onde está o objeto, nesse caso o peixinho, vai ser DI sobre DO. DI é a profundidade aparente do peixe, tá? É essa distância aqui. Já DO é a profundidade real de onde o peixe está, certo? Essa é DO, tá? Então, para o observador, ele sempre vai enxergar a imagem, né, do peixinho mais acima de onde o peixe está. E se ocorre o contrário, né? Se ocorre o contrário também, se você está no fundo do mar e vê uma ave passando lá em cima, você vai enxergar ela mais acima de onde ela realmente está, tá? É a chamada elevação aparente da imagem. Isso também acontece em relação às estrelas, quando a gente faz observações, né, em relação ao vácuo e à atmosfera terrestre, tá?
né? Temos também nesse ponto a refração solar, né? Que faz a gente enxergar o Sol em ponto que de fato o Sol não está, certo? E aí chegamos no ponto de ângulo limite. O que é o ângulo limite, pessoal? Se eu sair inclinando, né, no meio de separação de dois meios A e B, certo? Se eu sair fazendo inclinação, aumentando o ângulo, né, na superfície de um meio mais refringente para um meio menos refringente, vai chegar uma hora que o raio de luz ele não refrata, ele só reflete. Aquela situação a gente chama de ângulo limite. E guarda isso aqui, pessoal, só ocorre do meio mais refringente para o meio menos refringente. Eu fiquei nervoso aqui, sublinhei errado, mas só ocorre do meio mais refringente para o meio menos refringente, beleza? Bom, então esse lance da inclinação foi isso que eu falei. Vê esse raio roxinho e aí eu vou ampliando aqui, ó, esse ângulo. Então cheguei aqui no vermelhinho, tá totalmente refletido e aí chega um ponto que ele não refrata mais, ele fica rasante aqui. E a partir daqui ele começa a refletir, certo? É aí o lance chamado do ângulo limite, que é quando ele chega nessa situação aqui do rasante, tá bom? Bom, se passa do limite, vai ocorrer um fenômeno aí chamado reflexão total, que é quando ele reflete sem refratar, que ocorre muito na fibra óptica, né? É uma das aplicações, a gente vai ver já já, tá? Quais são as condições para ocorrer, então, a tal da reflexão total? O raio ele deve viajar sempre do meio mais refringente para o meio menos refringente, do meio de índice de refração maior para o índice de refração menor, certo? E o ângulo de incidência, obviamente, por conta disso, né, só é aplicá-la na lei de Snell, vai ser maior do que o ângulo limite, tá bom? Então, como é que eu calculo o ângulo limite, pessoal? O seno desse ângulo limite é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Lembrando que isso sempre vai ocorrer do meio mais refringente para o meio menos refringente. Calcular o ângulo limite, seno dele, índice menor sobre índice maior. Tá? E como funciona na prática? Aqui esse gifzinho ilustra muito isso. Ó. Chega uma hora que ele só reflete. E isso aqui é basicamente como funciona uma fibra óptica, tá? A fibra óptica, ela tem um meio aqui mais refringente, certo? E não deixa o raio de luz sair, né, dessa casquinha dentro, né? Essa casquinha, não deixa o raio de luz sair de dentro internamente, né? O funcionamento da fibra óptica. E aí o raio de luz fica só refletindo aqui, levando dados nessa situação. Como é uma viagem na velocidade da luz, vai de forma mais rápida. Por isso que a internet de fibra óptica é uma internet rápida, de fato. Tá? Então, como é que funciona? Né? Eu tenho a luz refletida, né? Os pulsos de luz, ele atinge as paredes, ó, aqui a forma do desenho que a gente viu, certo? Ele atinge a parede do cabo, né? E em ângulo e são refletidos ao longo da extensão. O cabo seccionado, né? Que são os cabos de fibra óptica, são feitos de finas fibras de vidro, tá? Então ele tem um núcleo, uma interfacezinha, né? E uma capa. E a luz ela sempre se permanece dentro desse núcleo, certo? É assim que funciona a fibra óptica, né? Bom, e o prisma, né? Os prismas, né? A gente está acostumado a lembrar do prisma, aquele experimento de Newton, tem aquela pintura famosa, o capo a capa do álbum do Pink Floyd, né? Então tem o prisma de reflexão total, que é o prisma onde o raio incide, né? Entra aqui no prisma e é refletido de forma que o ângulo incidente é maior do que o ângulo limite e ele sai refletido aqui. Esses são chamados prisma de reflexão total. Dessa forma aqui é o chamado prisma de Amice e dessa forma aqui o chamado prisma de Porro, tá? E em um resumo aí da refração, né, para a gente sintetizar tudo que a gente viu. Primeira lei da refração, né, raio incidente, raio refratado, reta normal, tudo no mesmo plano. Segunda lei, lei de Snell, índice de refração do meio 1 sobre o seno, vezes o seno dele,
é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno, né, do ângulo refratado. N1 seno incidente, N2 seno refratado, lei de Snell. Tá? O lance da reflexão total, né, se eu considerar que a luz ela vai passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ocorre essa situação. Tá? Se eu for aumentando aqui o ângulo, né, de incidência, né, afastando aqui da normal, a reta se afasta mais ainda, certo? Para calcular esse ângulo limite, índice de refração do menor sobre o maior, e só acontece se eu estiver indo do meio mais refringente para o meio menos refringente, certo? A aplicação principal do ângulo limite, fibra ótica, bato muito nela, né, que é o que a gente tem hoje, né, de melhor internet por hora, né? Mas tem outras aplicações além da fibra ótica, né? Questão da aplicação de fenômenos da refração e reflexão total, né? Temos a questão aqui, né, desse periscópio, temos aqui uma aplicaçãozinha do ângulo se mantendo dentro desse espelho. Isso é lembrar que o raio tem que ir do mais refringente ao menos refringente. E o ângulo de incidência é obviamente maior do que o ângulo limite, tá? E aí tem um exemplozinho, né? A que distância da superfície de uma piscina, né, para a gente praticar de óptica, uma pessoa dentro da água vê um avião que voa a 1.500 metros de altura. Tem o índice de refração do ar e o da água. A pessoa está aqui embaixo d'água, certo? O raio refletido do avião real passa da água do ar para a água, né, do meio menor para o maior, e aí ele se aproxima da normal, e aí o camarada enxerga esse pelinho aqui, essa imagem. Então, equação do dióptero, índice de refração de onde está o observador sobre o índice de refração do objeto é igual à distância da imagem sobre a distância do objeto. Então, nesse caso eu só inverti, né? Índice de refração do objeto sobre o observador e distância da distância real sobre a distância da imagem. Então, o objeto avião está no ar, meio 1. Observador, o homem dentro d'água, 4/3. Distância real do avião, 1.500 metros. Distância da imagem, né, até a superfície. Tem que fazer a conta aqui. Então, 1 vezes x' é o x', seria o DI. E 4/3 vezes 1.500, né, vai dar 6.000 dividido por 3, que dá 2.000. Pessoal, o que é esse 2.000? Esse 2.000 é a altura aparente do avião, certo? Da mesma forma que quando você está no meio menos refringente para o mais refringente, no caso, olhando o peixinho na água, você estando fora, você vai enxergar o peixinho mais acima de onde ele está, certo? Ali é uma imagem. Se você está embaixo da água do meio mais refringente para o meio menos, você também vai enxergar um objeto mais acima de onde ele está. É o caso do avião. O camarada aqui, ele está enxergando uma imagem, certo? O avião está mais acima de onde aparentemente ele está, beleza? Bom, voltando aqui na lâmina de face paralela, certo? Ela entra aqui, refrata na primeira parte, e aí sai daqui e refrata também. Esse raio emergente em relação ao raio incidente original, essa distânciazinha aqui é o desvio, e é o conjunto de 3 meios homogêneos, transparentes e separados por 2 superfícies planas e paralelas. E esse desvio é vezes seno do ângulo de incidência menos refração sobre o cosseno do ângulo de refração, certo? Esse é a espessura da lâmina, tá? Prismas, né? O prisma, né, na ótica é o conjunto de 3 meios homogêneos e transparentes também, separados por 2 superfícies não paralelas, que são as chamadas faces do prisma, né? Então, graficamente, né, tem um raio que incide aqui no prisma, uma reta normal a essa superfície, um ângulo de incidência na primeira face, certo? Aí ele refratou aqui, certo? Um ângulo refratado na primeira face, e esse ângulo refratado vai virar um ângulo refratado ou um ângulo de incidência na segunda face. E um ângulo
refratado na segunda face, que é o raio emergente. Essas grandezas, né, quando a gente se prolonga aqui, eu tenho também esse ângulozinho aqui, que é a abertura do prisma. Então esse I1 e R1 é o ângulo de incidência da primeira face, o R2 e o I2 é o ângulo de incidência e refração na segunda face, respectivamente. Alfa é o desvio da primeira face, beta é o desvio na segunda face e, né, esse ângulozinho aqui, o gamazinho, é o desvio total. A é a abertura do prisma. E essas relações, né, o ângulo de refringência, que é o ângulo de abertura, vai ser o ângulo, né, refratado na primeira e o ângulo incidente na segunda. Né? O desvio entre o raio incidente e o raio emergente vai ser o ângulo de incidência da primeira sobre o ângulo, mais o ângulo emergente menos a abertura do prisma. E o desvio mínimo, né? Para haver o desvio mínimo no prisma, eu tenho algumas condições. O ângulo de incidência e emergência tem que ser iguais, certo? O raio luminoso interior ao prisma deve ser paralelo ao mesmo. E aí, a minha abertura tem que ser duas vezes esses raios refratados na primeira e incidente na segunda. Eles têm que ser iguais. Obviamente, a abertura vai ser duas vezes esse raio. E aí, o desvio mínimo é duas vezes o I, que são iguais, menos a abertura, tá? Para haver reflexão total no prisma, né, como a gente viu lá o prisma de Amici, o meu ângulo de incidência, né, ele tem que ser 45 graus. No caso do prisma de Porro, eu tenho também a mesma situação, tá? E aí eu tenho, para a gente estar próximo de encerrar, a dispersão da luz branca, né, que acontece devido às diferenças de frequência, né? Que cada cor ela vai ter um índice de refração diferente. Então, quando eu incido com luz branca no prisma, eu vou ter aí como cada cor vai se comportar diferente devido à sua frequência, certo? A sua frequência não, perdão, a sua velocidade, que vai ser diferente. Eu vou ter a dispersão nessas cores aí, as conhecidas 7 cores do arco-íris, né? Semelhante ao álbum do Pink Floyd, né? Ou aquela pintura que a gente vê lá de Isaac Newton. Né? Eu acho que é o The Wall do Pink Floyd que tem esse álbum, não me recordo. Bom, a dispersão da luz, né, é a sobreposição quando ela passa, né, obliquamente, né, de um prisma para outro. Não obedece aquelas situações, aqueles ângulos, tá? Indo, obviamente, do vermelho, que é o que desvia menos, para o violeta, que é o que desvia mais. Certo? Tá aí uma dispersão da luz branca. Bom, né? É mais ou menos assim, tá? Então, é isso, pessoal. Dentro do prisma, né, a cor violeta ela vai possuir a menor velocidade, né? Aí apareceu aqui violenta, né? Violenta é a cor mais lenta. Só é você lembrar disso, né? Violeta, violenta, cor mais lenta, tá? O índice de refração da cor vermelha é menor do que o da cor violeta. Logo, a velocidade do vermelho é maior que a do violeta, né? Lembra da relação que eu falei no início? São inversamente proporcionais. Então, o desvio no vermelho vai ser menor do que o desvio na cor violeta. A Enem já cobrou uma questão nessa linha também, tá? Então, né, aí está um resumo das equações que a gente viu, né? O índice de refração absoluto, o relativo, segunda lei, a lei de Snell, ângulo limite, desvio lateral e a posição aparente num dióptro plano. Me sinto bastante contemplado. Então, vou ficando por aqui. Vocês todos fiquem com Deus e tchau, tchau.